Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal que tem conteúdos todos os dias, né? Conteúdos rápidos, pílulas sobre um determinado assunto, sobre economia, política, geopolítica, mas principalmente com foco aqui em investimentos, oportunidades de investimentos que possa ter alguma relação direta ou indireta com investimentos. A gente precisa entender economia, macroeconomia, que a gente chama de top-down, para entender realmente quais são os melhores investimentos. Pessoal, não caiam, né, nas modinhas de internet aí, até a gente estava discutindo um pouco na academia, né, na escola, nas finanças. Parece que sempre quando tem algumas modinhas a gente chama, pô, tá chegando no topo. Você não tem essa percepção, né? A gente acabou de ver, por exemplo, China 11, os ETFs aí, sempre quando tem uma modinha, a indústria da maconha, vem, né, tem uma captação absurda, fundos captando muito, fala assim, tá cheirando o topo, né? Tá cheirando realmente o limite, depois começa só perder dinheiro, e muita gente, infelizmente, acaba saindo machucada, saindo perdendo dinheiro. Por isso que é muito importante você ter a sua opinião, estudar, conhecer, né, assinar a casa de análise, receber os relatórios, né, ter realmente uma consultoria do seu lado, ao seu lado, e tomar a melhor decisão de investimentos, né, de acordo com o seu perfil. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou Marcos Saravalha, estrategista-chefe de investimentos da Sara Invest, a sua casa de research e consultoria totalmente independente. Tá? E hoje a gente vai falar aqui sobre uns grandes assuntos, né, que dependendo do tempo que você está vendo esse vídeo, a gente está gravando no finalzinho de outubro de 2022, mas é o grande assunto desse final de ano de 22, começo de 23, que é o inverno, principalmente o inverno europeu, toda a questão em relação aos preços de energia, inflação e também acesso, né, às fontes de energia para aquecimento, sobretudo nas residências. Né? Infelizmente, eu vou mostrar aqui um gráfico, né, uma informação recentemente publicada pelo time da Statista, né? Se vocês conhecem, já vou mostrar o site deles, mostrando a preocupação numa pesquisa que foi feita em 2021, ou seja, antes, né, dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, mostrando país por país quais são aqueles que têm maior preocupação em relação à população, ou seja, quantos, né, qual que é o percentual da população mais pobre que poderia não ter condição de pagar realmente um aquecimento, né, em relação ao inverno, né, a fonte de energia para se aquecer no inverno. Essa pesquisa foi feita em 2021, né, e a gente acredita que em 2022 deva ou se manter ou até mesmo piorar, né, essas condições. A gente vai ver como é que está a situação na Europa e em alguns países, segundo o time da Statista. Tá? Então vamos ver essa publicação que eles fizeram aqui recentemente, né, para vocês darem uma olhada no que está acontecendo por lá. Basicamente, pessoal, o que a gente tem aqui nesse gráfico? A gente tem aqui essa pesquisa, né, feita na Europa, antes mesmo da atual crise energética. Esse escritório Federal de Estatística da Alemanha, estimou que mais ou menos 2,6 milhões de pessoas, né, no país poderiam não conseguir aquecer adequadamente suas casas, isso no ano de 2021. Tá? Essa pesquisa foi feita em 2021 simplesmente por questões financeiras. Mas essa publicação aqui pela Statista, né, do Martin Armstrong, ele fez uma análise da União Europeia e a Alemanha não está isolada, isso acontece em outros países, em outras regiões. O que está falando nesse gráfico aqui? Basicamente, as pessoas, principalmente aquelas pessoas que vivem sozinhas, né, ou de famílias com pais solteiros, por exemplo, são estatisticamente mais afetadas do que a média. E a gente tem aqui, por exemplo, na Bulgária, a situação é a pior delas, né? Isso, de novo, uma pesquisa feita em 2021, cuja população, quase 24% da população, se diz que não teriam condições realmente para se aquecer adequadamente no inverno. Depois a gente vem aqui num gráfico com Grécia bastante preocupante, Espanha, né, Romênia, Itália, França, Alemanha e Finlândia. Né? Finlândia, talvez a situação mais tranquila em relação a esse tema especificamente, também de acordo com a própria população, tá? Uma pesquisa feita com a população em 2021. Mas a gente tirar a média, vocês conseguem ver aqui embaixo, né, a média da União Europeia, a gente tem quase de 7% da população da União Europeia é muito pobre, né, ou não tem condições financeiras para aquecer as suas casas adequadamente durante o inverno, tá? Então, novamente, eu repito, essa pesquisa foi feita ao longo de 2021, né? E a gente espera que em 2022 essa situação piore ainda mais, né? Ou seja, as pessoas tenham menos condições, até por conta dos preços de energia,
e por outras condições também, né, recessão econômica na região, piore por conta da crise energética na região, tá? Então, de novo, mais um gráfico, uma informação muito relevante que pode afetar as economias, pode afetar a população, pode afetar os seus investimentos, né? E a gente precisa acompanhar, né? E eu já gravei vários vídeos aqui falando sobre essa grande preocupação em relação ao ano de 2022, 2023, que é a crise energética, sobretudo na Europa, e aqui bastante preocupante com a situação econômica de parte das famílias que não tem condições financeiras nem mesmo para se aquecerem durante esse inverno. De novo, pesquisa feita em 2021 pela Statista, tá? E 2022 aqui, a expectativa é que piore esses números que a gente está vendo, piorem esses números que a gente está vendo por aqui nesse gráfico, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários se você já participou aí e seja sincero, né? Se você já participou de algum investimento aí que foi modinha, né? Por exemplo, China, né? Indústria da maconha, enfim. E essa é a preocupação, né? Tem uma preocupação muito grande, não só de trazer boas oportunidades de investimentos, mas também de trazer alertas, né? Alguns temas que não estão todos comentando, mas é importante a gente traduzir aqui para vocês, que possa traduzir em algum risco, né? Então, sempre é importante ver o copo meio cheio, mas também atentar aos possíveis riscos desses investimentos, desses alertas da economia global. E, como sempre, o Brasil pode ser impactado, né, positivamente e negativamente em relação a esse contexto geopolítico mundial, tá bom? Então, lembre sempre de deixar o like, de ativar o sininho, se inscrever no canal e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais!